Olá, seja bem-vinda a mais um áudio do livro Sem Medo da Minha Idade, da nossa querida autora Elise Fitzpatrick. É uma alegria dar encerramento a esse conjunto aí de áudios que a gente fez sobre o livro Sem Medo da Minha Idade. A playlist já está salva aqui no YouTube, tá? E foi pra gente uma alegria, né, produzir esse conteúdo em trechos que tanto abençoaram a nossa vida, tá? Então, que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar usando esse material para a glória do nome dele. E o texto que a gente vai falar agora é sobre quando os filhos, né, depois de muito trabalho dos pais, quando acontece deles se desviarem dos caminhos do Senhor. Então, a autora ela vai trazer o relato de uma mãe, Ellie Scipione, né, uma mãe muito piedosa, com o seu esposo, que dentre os seus 5 filhos, 2 tiveram uma vida completamente fora da vontade do Senhor, né, dos caminhos do Senhor. Então, vamos ler aqui alguns trechos, né? Então, a autora ela vai contar a história dela, ela vai contar como ela criou os filhos dela, né? E vai contar como no percurso da criação, os filhos não seguiram os caminhos do Senhor, né? E ela compartilha conosco um pouquinho desse relato, né, da vida dela. E no meio do relato a autora do relato coloca: querida mulher na fase do entardecer da vida, agora você consegue entender por que eu me via como uma mãe cristã fracassada? Suponho que algumas de vocês se sintam assim também. Você tem momentos de desânimo, depressão e desespero. Você se pergunta se algum dia Deus vai responder às suas orações e súplicas por seu filho. Mas as coisas só parecem piorar. Então sua esperança vai obscurecendo cada vez mais, até ficar praticamente invisível. Quando você começa a ver uma luz no fim do túnel, ela se apaga. E aí ela vai compartilhando com a gente os sentimentos dela, de que aquela provação oriunda da falta de conversão no coração dos filhos dela, dos problemas que eles iam tendo com drogas, né, com prostituição, com atitudes insensatas, quanto isso ia sendo uma dor forte para o coração dela, né? E ela vai falar que essa experiência desoladora, ela
é uma experiência que causa muito medo, muita tristeza, muita depressão, né, no coração da mãe e do pai, né? E aí ela traz a história do apóstolo Paulo, né, o relato do apóstolo Paulo quando ele estava numa cadeia, né, de como o apóstolo Paulo sofria, mas de que ao mesmo tempo que ele sofria pelas suas algemas, pelas provações que ele estava passando ali dentro da prisão, ele também alegrava os outros lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Ele também alegrava a igreja, animava a igreja naquela... rogando para que a igreja não se desanimasse, não se desmotivasse, mas que continuasse pregando a palavra de Deus. E ela também cita no decorrer da Bíblia como você vai vendo casos de filhos insensatos, mesmo de pais piedosos, né? Se você vê servos de Deus, mas tendo filhos imprudentes. Você vê Davi, que teve Absalão, né? E outros filhos também que foram filhos insensatos. E aí ela vai dar alguns conselhos pra gente, né? Primeiro, foque em seu emprego enquanto você confia completamente no que Deus pode fazer. Ela vai colocar, faça aquilo que você tem para fazer, não fique concentrada no problema, não fique concentrada nos seus problemas. 2, que ela coloca, né, assuma a sua responsabilidade pessoal. Aí eu vou trazer uma citação agora dela, né? Não entre no jogo da vergonha e da culpa. Quero encorajá-la a assumir mais ou menos responsabilidade do que a Bíblia exige. Não há dúvida de que nós, como pais, somos completamente responsáveis por nossos próprios pensamentos, palavras e obras. Mas também é verdade que nossos filhos são completamente responsáveis pelos próprios pensamentos, palavras e obras. Ao mesmo tempo, Deus não permite que qualquer adulto ou criança transfira a culpa de seu pecado para os seus pais. Ou seja, mesmo que a criança possa ter crescido, né, debaixo das nossas vistas, então nós somos responsáveis por eles, ao mesmo tempo nós não podemos esquecer que as crianças são responsáveis pelos seus próprios atos quando crescem, né? Quando se tornam adultos, os nossos filhos eles vão ser responsáveis pelos próprios atos. Então nós sim vamos ter falhas como pais, e as nossas falhas podem sim ser causa, né, pode ser uma negligência, e essa negligência conduzir os nossos filhos ou permitir que eles tomem atitudes erradas em suas vidas. Sim, podemos. Isso mostra o quanto falhos somos, né, o quanto incapacitados somos para fazer o trabalho com perfeição. Mas isso também nos mostra que nós precisamos lembrar de que nós somos pecadores, né? Isso nos humilhar a ponto de nós reconhecermos que sejam nossas atitudes boas, sejam atitudes extremamente boas, vamos dizer assim, né? Nós acertamos em cheio na criação dos nossos filhos. Tudo é glória de Deus, para a glória de Deus, né? E tudo foi por causa do Senhor, né? Então esse é o segundo ponto. Terceiro, confie nas promessas de Deus. Ele conhece aquilo que você precisa. Então ela vai citar aqui, eu queria ler para as irmãs. O ponto principal é que nós, que somos pais de filhos desviados e rebeldes, precisamos nos apegar constantemente a esta promessa. Deus sabe aquilo que eu preciso para me tornar mais parecida com Cristo. Meu Pai Celestial preparou essa terrível tribulação porque me ama e quer que eu confie mais nele, que eu console outras pessoas que sofrem pelas mesmas coisas e que eu tenha mais alegria e prontidão em obedecer. Então, Deus usa esses problemas, né? Deus usa essas provações que a gente passa na maternidade, na paternidade, para revelar quem Ele é, né? Um Deus que nos supre até nas nossas limitações, né? E que nos faz crescer nessa fase tão dolorosa, nessa página tão dolorosa da nossa história como mães, né, como pais. O quarto conselho que ela dá, quarta orientação que ela dá pra gente, né, a autora nos dá. Deus concederá os desejos do seu coração. Ela fala que o quanto para Deus também seria certamente uma alegria que todos os seus filhos fossem salvos, todos os nossos filhos fossem salvos, né? Deus seria mais e mais glorificado, né? Conforme cada um dos nossos filhos fossem rendidos a Deus. Mas
quando nós erramos, quando nossas falhas elas são evidentes, né, nos nossos filhos, o que acontece é que nós ficamos mais desejosas de nos render a Deus em oração, pedindo, clamando a Ele, né, que o nosso filho se converta. Então, tem crianças que foram criadas no Evangelho, mas que não querem obedecer, né, que se revoltam contra o Evangelho. Então, muitas das vezes, isso revela na nossa negligência, né, na criação dos nossos filhos, de alguma perspectiva, né, mas também revela que Deus ele é poderoso para que até nas nossas, estão ouvindo aí a vozinha, né, do Samuel, até nas nossas falhas, né, Deus vai ser glorificado, né, Deus vai ser exaltado. E aí o último tópico que ela coloca, né, nunca desistir de orar. Nas horas mais sombrias, quando você se sentir tentada a desistir e estiver se sentindo completamente esmagada, volte seus olhos ao seu Salvador. Aquele que fez Pedro caminhar na água também é poderoso para impedi-la de afundar. Então, aí a autora ela dá aquele refrigério para nós, né? Nos lembrando de que nós precisamos ser encorajadas, né, a permanecer orando por nossos filhos incrédulos, para que eles possam ter a salvação do Senhor. Da mesma forma como na palavra de Deus nós somos aconselhados a orar pela conversão de mais e mais pessoas ao Evangelho, né, que ouçam as palavras de vida e atendam as palavras do Senhor, mais e mais a gente também precisa orar pelos nossos filhos. Bom, agora nós vamos falar sobre um dos capítulos que mais me tocou, no sentido de que é uma realidade mais próxima de mim do que o fato de ser avó, né? Que é o capítulo que tem como título Aqui, Mãe, não esqueça seu agasalho. E aí a autora ela inicia o capítulo trazendo João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26, que fala: Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. A autora ela vai falar que algumas mulheres elas chegam a uma etapa da sua vida onde elas ainda não são avós, talvez, né? Talvez ainda nem são casadas, mas elas enfrentam a velhice dos pais, né? E é um momento quando os pais estão fragilizados pela sua saúde, pelas condições do seu entorno, e é o momento quando os filhos vão ter que cuidar dos pais emocionalmente, cuidar dos pais fisicamente, né? E muitas das vezes ser o amparo espiritual, sim, dos seus pais. Então ela vai trazer a história de uma moça que ela não tinha um bom relacionamento com a mãe dela, né? Mas aí, num determinado momento, essa moça tem a sua mãe perdendo a memória, né? E ao perder a memória, a sua mãe fica dependente dela, né? E ela é a única filha, né? O nome dela, inclusive, é Karen, né? Então, a história da Karen, ela conta a história da Karen. Então, ela vai falar que a Karen vai contar, né, no relato, de que foram anos muito difíceis para ela, né? Onde ela e a família dela foram consumidas pela doença da mãe, né? Ela dedicou tempo, dedicou esforço, ela se mudou para estar mais próximo da mãe, depois a mãe foi morar com ela. O processo que talvez muitas de vocês que estão me ouvindo já passaram por isso, né? Mas é um processo muito doloroso, porque você começa a tomar decisões por aqueles que sempre tomaram decisões para você, por aqueles que sempre opinaram, né? Então eles passam a não opinar, passam a não saber quem são. E aí eu queria trazer aqui uma citação, né, que eu achei bem interessante na página 187. A Karen, ela escreve, né, sobre a mãe dela. A vida da minha mãe, da maneira como era antes, estava se acabando. E eu estava lá para introduzi-la em minha vida e em minha família turbulenta.
Quanto mais mudavam as circunstâncias da vida de minha mãe, mais sua saúde se deteriorava. Consultas médicas passaram a fazer parte da minha agenda. Como eu não sabia o que iria acontecer no futuro, nem qual era o nível de seriedade de seu problema, a minha reação foi pensar que se tratava de uma fase temporária e que logo a vida retornaria à normalidade. Com minha mãe adaptada à sua nova vida e morando mais perto de mim. E não foi isso que aconteceu, né? Ela vai começar a pontuar as coisas que foram mudando. O tempo dela começou a ficar limitado, porque ela tinha a família dela para gerenciar e tinha a mãe, né? Ela começou a ter que pagar as contas da mãe dela, que gerenciar os débitos que a mãe dela tinha com o banco, enfim, a mãe dela tinha dívidas com o banco, ela teve que usar o dinheiro, né, que era gerado, né, para a mãe dela, né, pelo seguro, para pagar essas dívidas, né. Segundo, além de o tempo dela ter ficado mais limitado, ela teve que tomar decisões pela mãe dela, né. Então começou a ser decisões mais generalistas, vamos dizer assim. Depois começou a ser decisões sérias, como, por exemplo, quando a mãe dela estava no estágio terminal, ela começou a ser forçada, né, a decidir se a mãe dela, num momento de parada cardíaca, ia ser reanimada, por exemplo. Então, vejam, começam mudanças leves, né, e depois as mudanças vão ficando muito mais fortes e muito mais evidentes. Terceiro, mudança de papéis, né? Ela passou a ser a mãe, né? No sentido de autoridade, ela passou a ser a mãe da mãe dela, né? Então, qual é o lugar, né? Como eu devo agir com a minha mãe quando ela começa a se comportar como minha filha, né? Quando ela começa a fazer coisas que lembram muito uma criança, né? Então, assim, como agir? Em quarto lugar, as finanças, né? Ela teve que gastou demais com a mãe, então usou todas as provisões que a mãe tinha acumulado para poder pagar os médicos, para poder pagar os tratamentos de saúde da mãe, né? Em quinto lugar, responsabilidade com os irmãos, né? Então, ela passou a ser aquela que ia cuidar da mãe dela, porque ela era a única filha, né? Os homens não moravam longe, enfim, não tinham contato com a mãe, né? Aí tem uma citação que eu achei interessante, aqui na página 181. As mulheres são mais cuidadosas e seu vínculo comigo talvez fosse pela semelhança de algumas de nossas experiências de vida. Isso gerou um novo desafio em minha vida, o desafio de voltar a me relacionar com meus 2 irmãos. No passado, tínhamos nos afastado, especialmente porque morávamos em regiões diferentes. Quando ela ficou doente, tivemos que lidar com essas questões sozinhos. Às vezes, as ligações que eu recebia, as informações que eu tinha de dar, tornavam-se um fardo. E meu desejo era que meus irmãos soubessem o que fazer em vez de me perguntar. Então, assim, ela vai contar, né, de como ela teve que tomar para ela essa incumbência, mas também teve que cobrar dos irmãos participações, né? Haja vista que ela não podia fazer tudo sozinha. Em sexto lugar, né, como é que a vida dela mudou? Ela começou a cuidar, observar mais esse vínculo com parentes e familiares que ela não tinha. Ela era uma pessoa muito solitária, né, na família dela, muito reclusa. E ela teve que começar a conversar mais com os irmãos da mãe dela, né, com primos. A mãe dela era uma mulher muito comunicativa, uma mulher muito expansiva. Então, ela teve que ter paciência para poder fazer esses relatos, né, de como a mãe dela estava. Outra, né, mudança, impotência, né, ela relata o sentimento, como ela ficou muito mal emocionalmente, né, porque ela via a mãe dela definhando e ela não podia fazer nada. Eu queria ler a citação também da página 193. Assistir a sua dor e saber que nada do que eu fizesse seria capaz de mudar a situação foi algo muito grave e doloroso para mim. Tentar preencher a vida dela através da minha parecia bastante frágil. Minha tristeza em saber que eu perderia minha mãe e saber que não haveria nada que eu pudesse fazer intensificaram meu sentimento de impotência e isolamento, né? Então, ela passou a ter que responder pela mãe dela, passou a sentir e ver as dores que a mãe dela tinha, né? Então, assim, ela ficou
passou um tempo experimentando essa impotência de não poder resolver o problema da mãe dela, porque não era um problema resolvível, né? Oitava coisa que mudou na vida dela, né, nessa fase aí de cuidado com a mãe. A vida pessoal, né, ela teve que mudar de bairro, ela teve que mudar de igreja, ela teve que ir para mais próximo de um hospital, né, onde a mãe dela ia ter parte do tratamento feito por lá. Então ela perdeu amigos, e teve que refazer amigos, né? Então tem um trecho aqui interessante que ela fala: a parte difícil era não contar com a ajuda emocional do meu marido, pois ele não conseguia compreender toda a profundidade do meu fardo e da minha perda. Ele queria ajudar nessa área, mas não conseguia, né? Então, assim, é outra coisa, né, que a gente não sabe a realidade até passar por ela, né? O cônjuge, que não é o filho daquela pessoa, né? É necessário muita compreensão da parte, e nem sempre ela existe, essa compreensão existe, é uma outra luta que ela teve que travar. Nona, a vida espiritual, né? Ela tinha pouco tempo de leitura bíblica, então foram momentos assim de secura espiritual, né? De um caminho tenebroso. E ela fala, né, que durante os anos, né, de perda, ela teve um encontro com Deus e vivenciou preciosos momentos da presença dele. Então, assim, na fase final da vida da mãe dela, que ela não podia mais sair tanto, ela não podia mais trabalhar, ela tinha que ficar ali ao lado da mãe dela. Foram momentos que ela passou, aí sim, de muitas orações, né, para que justamente ela conseguisse suportar aquelas lutas que ela estava passando. E aí, a última mudança que ela cita é vivendo sem ela, né? Aí foi a parte em que eu chorei, que é quando ela vai citar, né, que o desafio foi fazer com que a mãe dela, ver a mãe dela indo, né, ver o momento final chegar. E aí eu queria trazer a citação, né? Por fim, entrei em um estado de dormência emocional, enquanto eu atravessava essas estradas, até que cheguei ao ponto em que simplesmente cumpria mecanicamente com minhas obrigações. Foram necessários muitos anos até que os danos causados aos meus relacionamentos familiares fossem reparados. Então, ela passou muitos anos enfrentando as lutas, né, as provações, as batalhas oriundas de tudo isso. E ela fala, olha, ela no final dá conselhos, né? Então, assim, antes que o seu pai e a sua mãe se vá, tem algumas coisas que podem, né, te ajudar, né? Então, quando esse momento chegar, né, como é que vai ser o velório, como é que vai ser o enterro, como é que vai ser o cemitério, como é que vai ser as contas que ficarem para pagar, como vai ser os pertences, que fim vai ser dado os pertences. Então, tudo isso, para mim, minhas irmãs, foi bem impactante, porque eu nunca tinha parado para pensar que tudo isso se envolvia. São coisas que realmente, se a gente não passa, a gente não sabe. Só que é bom saber, né? É bom a gente ler coisas como essa e nos atentar, né? Para que a gente possa se precaver, né? E dessa maneira a gente possa se preparar para esses momentos, porque de alguma forma ou de outra eles vão chegar, né? Talvez para alguns cheguem mais rápido, talvez para outros a pessoa quase não sinta porque não vai participar, né, daquele momento, mas ele vai chegar para todas nós, né? Vamos estar ao lado de alguém que está partindo, né, em algum momento da nossa vida. Que Deus nos ajude nesse sentido, né, para que a gente possa ter a sabedoria do Senhor, buscar conselhos, buscar apoio emocional, apoio espiritual, né? Aqui ela não falou, mas busque apoio na sua igreja, busque apoio nos irmãos que estão ao seu redor. Eu acho que são momentos em que realmente a gente tem que pôr em prática, né, aquele amor fraternal. Ele é muito importante, né? Deus nesse sentido nos abençoe. Bem, o penúltimo capítulo do livro, ela vai falar sobre a aparência. Eu estava esperando esse capítulo, né? E realmente acharia que o livro seria incompleto se não tivesse esse capítulo, né? É quando ela vai dedicar a sua atenção a analisar as mudanças do tempo concretas, o final da menstruação da mulher, né? Quando ela vai analisar a falta, ela se foca na mulher, né? Mas no homem também acontecem várias mudanças com o período aí da andropausa, né? Chamada andropausa.
Na mulher, a menopausa, ela traz muitas consequências físicas, né? A qualidade do nosso sono decai muito, a qualidade da nossa pele decai, a qualidade do nosso cabelo, das unhas, né? Então, tudo aquilo que antes tinha rigidez, né? Tinha tônus, perde o tônus, né? E muitas mulheres acabam se consumindo pelas exigências de uma aparência que o mundo adota. Você folheia, né? Isso não está no livro, mas assim, a gente vê isso, né? Se você passar os olhos apenas numa banca de revistas, você vai ver mulheres idosas, sim, mas com um aspecto, né? Até porque na revista há muito uso, né, de aparelhos e de ferramentas que tornam essa imagem transformada, né? A imagem fica completamente transformada. Então, só para que a gente possa analisar o viés que a autora ela vai tomar nesse capítulo, né? Quando ela vai falar da aparência da mulher, quando vai chegando ao entardecer da vida, que é o termo muito bonito, que inclusive que eu acho que ela usa, é o termo entardecer da vida. E aí na página 200 ela traz uma citação, eu queria trazer essa citação para vocês. Algumas dessas mudanças são inquietantes. Não gosto de olhar no espelho e ver a celulite, a papada e as rugas. Minhas mãos estão ficando enrugadas, minhas pálpebras estão ficando caídas e parece que meu corpo está perdendo a cor. Acho que isso é o que chamam de envelhecimento. Então ela vai começar a falar de como esse envelhecimento ele vai se transformar, vai transformar a nossa vida. Entre 40 e 50 anos é quando a mulher mais vai sentir esse envelhecimento. E ela vai falando de como as pessoas vão usando, sem sabedoria, vão usando de questionamentos, vão usando de formas de tratamento que vão nos lembrando que nós estamos envelhecendo. E quando a gente às vezes se chateia e compartilha com alguém, nós temos, graças a Deus, alguns amigos e amigas sábias e sábios, né? Que nos lembram que é isso mesmo e bola pra frente, né? Só que a gente quer alguém para se solidarizar, né? Alguém para dar um tapinha na nossa costa e dizer que as coisas vão melhorar. Mas no sentido do nosso corpo, né, não há melhoramento do corpo, né? Há uma passagem, né, das nossas forças, elas vão se esvaindo. E aí ela vai falar da primeira grande transformação, né, que é a menopausa, né, que é o período em que a mulher realmente ela deixa de ter condições, por exemplo, de gerar um bebê, né? Então, ela vai falar das questões hormonais, né? Ela vai falar do caso, né, dela que teve que fazer uma cirurgia, a cirurgia de retirada de útero e ovário, né? Então, a Elise Fitzpatrick, ela teve que fazer essa cirurgia. Ela teve que optar se ela ia usar hormônio ou não, né? Então, aí ela vai contar agora, ela vai trazer a história da Bárbara. Ela vai trazer a história da Bárbara e essa mulher, né, Bárbara, ela vai contando como foi as transformações na vida dela, né? Ela ia se perguntando, poxa, mas se eu tiro o meu útero, eu vou deixar de ser mulher? Eu me sinto menos mulher sem útero, mas eu deixo de ser mulher, eu deixo, né, de ser... a minha identidade, ela tá onde? Ela tá no meu útero, ela tá nos meus seios, né? A minha identidade, ela tá na minha pele, né? Está na qualidade da minha aparência. Onde está a minha identidade, né? O sangue que corre nas minhas veias, né? Ele muda com o tempo, né? E aí ela vai trazer eu quero trazer um trecho que eu achei lindo, lindo, lindo. Até marquei e escrevi lindo aqui do lado. É o trecho que ela diz assim: eu sou filha dele. Quando ela vai falar, né, que o que nos conforta quando a gente pensa nessas mudanças da menopausa. Eu sou filha dele. Dele quem? Cristo. Né? Sou filha de Deus, né? Ele sangrou e morreu por mim. Eu sou mulher porque ele me esculpiu meu coração e minha pessoa assim, e não por causa de minha capacidade reprodutora. E ele me deu este corpo para a glória e os propósitos dele, para que eu servisse a ele e servisse ao seu povo por meio dele.
independentemente do que possa acontecer com ele. Olha que lindo, né? Quando a autora ela vai colocar que o nosso corpo ele definha, mas Cristo em nós cresce, né? Cristo em nós superabunda, né? A sua graça superabunda em nossa vida. Quando nós nos sentimos fracas, Cristo nos faz fortes, né? Então, assim, toda essa diferença, todas essas mudanças, elas são mudanças que só são proporcionadas porque Cristo nos salvou, né? E se deu por nós. Outra citação também que eu achei interessante. Em meio a tudo que é novo e diferente, há algo que não é novo nem diferente. O propósito de Deus para mim, para meu corpo, as boas obras que Ele criou para que eu realizasse, continuam aí, à espera de uma atitude minha. Embora a minha fecundidade em uma área tenha acabado, um reino cheio de outras oportunidades para frutificar está ao meu redor. E ela fala isso, né, porque no sentido de que se nós não podemos mais ter filhos físicos, ou se nunca pudemos, filhos biológicos, mas nós temos uma abundância de oportunidade de ter filhos espirituais. É isso que ela fala, né? E esses filhos espirituais, eles podem ser espalhados pela face da terra, né? Então, há múltiplas possibilidades, né, que não vai terminar quando eu terminar de ser reprodutivamente fértil, né? Então, ela continua, né, relatando, aí a Elise Fitzpatrick vai continuar relatando, né, as mudanças e analisando como essas mudanças elas têm efeito em nós. Ela vai falar, né, saber o que esperar pode aliviar boa parte do estresse, ou seja, se você sabe que vai haver mudanças, que vão haver modificações no seu corpo, isso diminui, tá? Mas isso não nos tira tudo o que vai acontecer por nós estarmos passando por esse processo. E ela continua, seja como for, lembre-se de que as mudanças fazem parte da maneira como Deus criou o mundo para ser o que as mudanças da vida não são uma surpresa ou uma dificuldade para Ele. Ele usará as mudanças em sua vida como instrumentos para a glória dele e para seu bem. E tudo o que você precisa fazer é reconhecer que a menopausa não é o fim da vida, nem significa deixar de ser mulher. Trata-se apenas de uma nova fase. Então, ela até evidencia, né? Eu não tenho mais que passar pela TPM, eu não tenho mais que passar por cólicas menstruais, eu não tenho mais que viver sobre aquela sombra, né, do período menstrual. Então, ela vai destacar um pouquinho de como nós precisamos ver também a bondade de Deus, ver que a mudança, ela também vem com o renovo do Senhor. Bom, aí ela vai começar a falar para nós sobre a quebra de mandamento, né? O que é a quebra de mandamento aplicado para essa área da nossa vida, nesse contexto, né, das mudanças de fase de vida? Ela fala que é nesse momento, como nunca foi, o momento em que a gente tem que mais se cuidar. Então, lá no nosso Catecismo Maior de Westminster, ele traz no sexto mandamento algumas exigências quanto ao não matarás, tá? Que é o sexto mandamento. Ela vai falar assim que o não matar segundo o Catecismo de Westminster, né, estudando aí a palavra de Deus, é você usufruir dos alimentos e das condições físicas do seu corpo para o benefício do seu corpo. Lembra, nós não somos somente espírito, nós somos espírito e corpo. Inclusive, o nosso corpo vai ser unido à nossa alma quando nós estivermos na ressurreição, que Cristo vai vir resgatar a sua igreja. E se nós já tivermos morrido, o nosso corpo vai ser glorificado, né? Então a gente vai receber um corpo novo, mas esse corpo novo ele não vai ser diferente do nosso corpo atual, né? Vai ser um corpo melhorado, vai ser aquela ideia do novo restaurado, né? Que tá lá bem forte em Apocalipse. Olha esse trecho aqui que ela traz. Eu sei que não costumo ver o cuidado com o corpo como uma responsabilidade piedosa. Minhas motivações costumam ser simplesmente uma questão de me sentir bem e de caber em minhas roupas. Em geral, não me dou conta de que Deus reivindica ser o dono do meu corpo e Ele me mandou que eu fosse uma boa administradora do corpo que Ele deu. Então ela fala sobre você utilizar bem a alimentação, você ter uma prática de exercícios, você ter um descanso, você ter uma alimentação saudável.
Então, não é algo de só menos, né? É um período da nossa vida onde o nosso corpo ele está se deteriorando. Se a gente nunca se cuidou, né? Fisicamente falando, esse é o momento, né? Tardio, mas é o momento da gente se cuidar, da gente, né, fazer justamente ter tempos de recreação. Inclusive, o momento a gente começa a sentir muito mais, eu digo a gente, né? Porque eu já sinto, tá, gente? Mas a gente começa a sentir o cansaço, né? Quando eu tinha, por exemplo, né? Quando eu tinha 17 anos, eu praticamente não sentia cansaço. Eu virava uma noite tranquilamente, né? Hoje em dia, eu fico muito mal quando eu não durmo uma noite inteira, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito diurna. Então, quando chega o período da noite, realmente eu não fico mais pronta para o trabalho, né? Eu já vou... E com os meus 30 e pontinhos, né, de anos, isso está ficando mais evidente na minha vida, né? Então, assim, imagina isso daqui ao dobro de tempo. Quando eu tiver 64 anos, né, 68 anos, eu vou sentir muito mais. Então, esse é o momento que a gente precisa cuidar da alimentação. Então, se nós temos esse cuidado... Claro que nós vamos colher os benefícios, né? Eu quero trazer aqui o trecho da autora, né? Quando ela fala, significa apenas que preciso administrar os dons que ele me deu, em vez de desperdiçá-los, negligenciando uma alimentação saudável, o descanso, a prática de exercícios ou uma ajuda médica. Preciso ter certeza de que estou dormindo o suficiente, mas não dormindo demais, que estou trabalhando 6 dias por semana e descansando 1, e passando uma quantidade apropriada de tempo com as recreações que me permitem relaxar. Então ela vai falar como o uso correto dos meios que Deus nos deu para a nossa saúde, para a nossa condições corpóreas, né, que nos deixem bem, qualidade, né, do nosso corpo, qualidade de vida, como isso é glorificar a Deus com o nosso corpo. Irmãs, isso para mim foi uma pancada bem segura, porque quando a gente não cuida do corpo, quando a gente está acima do peso, né? Quantos de nós não estão, né? Mas quando a gente está acima do peso, o que a gente está fazendo com o nosso corpo? Nós estamos tratando o nosso corpo não de forma que glorifique a Deus, mas de forma que envergonhe, né, o evangelho nesse sentido. Então veja, aí ela coloca, nós adoramos e servimos a Deus com o nosso corpo, que é uma casa para a nossa alma. E nós pecamos contra Deus em nossos pensamentos e atitudes através do corpo. Ou seja, o corpo ele não é algo que, não, é fruto da minha carne. Não, ele é algo que precisa de santificação também, assim como o nosso espírito. Aí ela continua, Deus os instituiu, né? Cristo, né, os instituiu a glorificar a Deus com o corpo. É surpreendente constatar que o cuidado que você tem com o seu corpo pode fazer diferença para o Senhor. Mas é evidente que faz. Veja, se você descansa, você está mais pronto para poder responder a mudanças na sua vida, para poder evangelizar, né? Se você está bem na sua saúde, você vai estar mais pronto para fazer a vontade do Senhor, para falar do evangelho, se você cuida da sua mente, você vai ter uma ideia, você vai ter pensamentos muito melhor estruturados para poder colocar isso para uma pessoa, poder falar do evangelho, né? E aí ela já vai falar do outro extremo, né? Que é esse desejo exacerbado de ser bonita, esteticamente falando, segundo os preceitos mundanos. Ela fala que esse desejo de ser bonita é algo que o mundo prega, né? Mas ela vai olhar pela perspectiva da Escritura. E ela vai dizer, segundo a Escritura, a velhice é mais desejável do que a juventude. A suposição subconsciente de nossa cultura de que as pessoas mais velhas são inúteis contradiz tudo que a Escritura ensina. Os versos a seguir que falam sobre os idosos têm por objetivo transformar seus pensamentos para que eles não sigam o modelo do mundo de culto à juventude. Então, olha lá. Diante de cães te levantarás e honrarás a presença de anciãos e temerás a teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19:32. Outro versículo que fala exaltando a velhice. Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Jó
12:12. Terceiro versículo, coroa de honra são as cães quando se acham no caminho da justiça. Provérbios 16:31. Próximo, o ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos as suas cães. Provérbios 20:29. E ela traz então esses 4 versículos para justamente nos mostrar que para a palavra de Deus, que para as escrituras, a velhice não é algo ruim, a velhice é algo bom, né? Então veja, a mulher que ama a Deus, ela tem as escrituras como sua regra de fé e de prática, né? Então se é prática, então eu tenho que começar a transformar os meus olhos para que eles possam enxergar a verdadeira beleza da velhice, ok? A velhice não é um momento do fim da minha vida, é um momento em que a minha vida sim vai perder aquele tom vibrante do amanhecer, vai perder aquele tom exaustivo do meio-dia, mas vai ganhar aquele tom sereno, né? Aquele tom ameno do entardecer do pôr do sol, né? Então é essa a ideia que ela traz aqui. Ela fala que há uma beleza, né? No sentido de que o meu corpo ele envelhece, as marcas elas vão aparecendo, eu vou me ter no meu corpo deteriorado, mas o meu espírito ele vai ficando cada vez mais vívido, né? Então a ideia aqui é que nós vamos tendo o nosso corpo deteriorado. Então ela vai falar da ideia do trecho da mulher piedosa, né? Lá de Provérbios 31. Quando ela edifica a sua casa, quando ela é prudente. Então, olha só, olha que beleza existe, né? Nesse relato da mulher piedosa. Então, vidas ricas e frutíferas até o fim, ou seja, a ideia de que eu vou envelhecendo, mas a minha sabedoria acumulada dos anos, ela vai tornando Deus exaltado na minha vida, porque a ideia é que eu vou me tornando mais sábia com o passar do tempo, né? Olha só esse trecho. Em tudo isso, minhas amadas irmãs, Deus está amorosamente nos ensinando sobre si mesmo e está nos fazendo ansiar pelo dia em que tudo isso chegará ao fim e nos gloriaremos em sua presença, contemplando eternamente sua bem-aventurada face. Enquanto isso, ele nos deu graça e sabedoria suficientes para vivermos de maneira virtuosa e reverente. Você confia nele? Então, vamos descansar no Senhor. Quando alguém ou o nosso coração quiser dizer que nós somos agora infelizes porque não temos, né, esse recurso aí da beleza continuada na nossa vida, né, o nosso corpo está se deteriorando, que a gente lembre que o nosso Deus, ele não supervaloriza a juventude. Pelo contrário, o nosso Deus, ele ama quando nós nos deleitamos nele e somos gratas por cada fase da nossa vida. A infância, a juventude, a vida adulta e pela velhice também. Que Deus nos ajude, nos abençoe, né, irmãs, nesse sentido. E o último capítulo, a autora ela vai dar uma orientação, né, no sentido de incentivar as mulheres idosas a usarem a sua sabedoria através de ensinamentos das mulheres com as mulheres mais jovens. Então ela vai trazer Romanos 16:2, né, para esse capítulo, né, introduzindo o capítulo, porque tem sido protetora de muitos, né? Então ela vai falar sobre as mulheres ensinarem outras mulheres, baseado lá em Tito 2, né? A ideia que ela usa aqui do termo ministério é o termo de ação, né? A ideia de ação, de atitude. Então, é nesse sentido, né? De papéis, né? Que a mulher pode desempenhar. E um deles, né? No âmbito da igreja, é o papel de ensino das mulheres mais jovens, né? Então, a autora ela vai trazer o versículo, né? Os versículos de Tito 2, do 3 ao 5, né? Então, ela vai abordar como essas mulheres mais jovens podem ser ensinadas né, pelas mulheres mais velhas.
ensinadas em quê, né? De que forma essas mulheres idosas podem ensinar? Elas podem ensinar a como cuidar do marido, né? A como cuidar da casa, a como cuidar dos filhos, né? São as três esferas de atuação, né? Em que a mulher pode ensinar outras mulheres, né? No âmbito da igreja ou, enfim, fora dela, né? A autora ela vai usar a história de uma amiga dela, né? Chamada Anita. E aí ela vai mostrar como essa senhora, né? Essa senhora experiente, começou a justamente incentivar as mulheres também sábias, experientes da sua igreja a ensinarem outras mulheres, né? Orientando num café, né? Montando momentos em que esse ensino se torne propício, né? Ela fala que ela buscava essa senhora, né? O relato dela, Anita, ela disse que ela buscava as mulheres mais jovens da igreja dela e marcava com ela cafés. E ela ansiava por ver brechas para falar das verdades do Senhor na conversa, para conversando com elas, conhecer mais a elas, conhecer e juntas, né, com elas duas, pensarem de que maneira elas podiam juntas, né, estudarem ou então apenas conversarem sobre as verdades de Deus, né? Então, esse era o modelo de acompanhamento que essa mulher fazia com as irmãs da igreja dela, né? Aí ela vai tratar um pouquinho sobre aquela dualidade que existe, né? A mulher mais nova, às vezes ela não busca uma mulher mais experiente porque ela tem receio, né, de ter a sua vida, né, influenciada por outra pessoa. E em contrapartida, a mulher mais experiente, como o próprio nome já diz, né, por ser mais experiente, por se tornar mais experiente com o tempo, ela vai se tornando também mais seletiva na entrega dos conselhos. Ela sempre vai achando que, conforme ela vai amadurecendo, que ela sabe menos, né? E às vezes a tecnologia e o avanço tecnológico, ele contribui para isso, né? Porque as moças, elas acabam tendo acesso a materiais, falando sobre coisas que vão tornando esses dois momentos da vida muito diferentes. Então ela vai falar que a igreja precisa estar, né, pensando biblicamente nesse sentido, para justamente fazer com que as mulheres se envolvam para o crescimento da igreja, para o benefício de todos os irmãos daquela igreja. Ela fala que nós precisamos olhar para a maturidade dessas irmãs como uma bênção para a igreja do Senhor. Não olhar as irmãs mais idosas como um estorvo, né? Como alguém que não sabe, né, das coisas, né? Pelo contrário, olhar essa mulher como uma mulher que é valorosa, certo? Então, aí vou trazer uma citação, né, onde ela fala sobre isso. Uma coisa que a maturidade tende a gerar no coração de uma pessoa é a humildade de saber que ainda há muito a ser aprendido. Ou seja, isso é muito bom quando você começa a entender que você não sabe, né, como você imaginava que sabia. Então, nesse sentido, as mulheres mais jovens, elas precisam deixar esses bloqueios, né, de aprenderem com as mulheres mais velhas. E as mulheres mais velhas precisam deixar de perder esse medo, né, de irem lá e de estreitarem laços com essas mulheres mais jovens, né? Ver que todas estamos numa mesma guerra, né? Todas nós mulheres estamos debaixo dessa guerra forte que existe contra as mulheres que querem servir a Deus, que querem seguir o plano de Deus para a vida delas, né? Então, essa mulher sábia, né? Ela precisa ser uma mulher respeitável, né? Ela não pode ser uma mulher que as pessoas não respeitem, uma mulher que fala tolice, né? Na velhice nós precisamos ser marcadas, a mulher precisa ser marcada por uma sensatez. E às vezes a gente que é jovem deseja muito essa sensatez da mulher idosa, só que a gente esquece que essa mulher idosa passou por todas as fases da vida e ela chegou a se tornar assim. Ela não era na juventude, mas ela se tornou sensata, né? Então, ela ganhou esse respeito com o passar do tempo,
né? Então, isso é muito bom da gente pensar, né? Às vezes a gente quer muito esse respeito, quer muito essa sensatez, ainda quando a gente acha que tem, né? A gente, quando é jovem, acha que é sensata, acha que é respeitável. Claro, estamos numa luta, né, minhas irmãs? Estamos numa luta para poder viver isso. Terceiro, essas mulheres idosas, né, mais experientes, elas têm que ser sadias na fé. Elas têm que ser mulheres de oração, elas têm que ser mulheres de leitura da palavra, elas têm que ser mulheres que não tenham medo de estudar a palavra de Deus, de estudar teologia, né, que é nada mais, nada menos do que o estudo aprofundado da palavra de Deus. Então, elas têm que ser sadias na fé, né, para que elas possam ajudar outros, elas têm que estar bem, elas têm que ter crescimento espiritual para dar, né. Sadias no amor, né? Não precisamos somente da sã doutrina, precisamos também ser fortes na graça do amor por nosso Deus e por nosso próximo. Então, elas têm que amar servir as pessoas. E, por último, tem que ser sadias na constância, né? Então, geralmente são mulheres que já deixaram aquele momento da vida mais pesado, né? De um bebê recém-nascido, ela já não tem mais um bebê pequenino. As crianças dela já estão grandes, até adolescentes, né? E ela já tem menos, entre aspas, trabalho para fazer, né? Aquele trabalho exaustivo de mãe de criança pequena, né? Então, nesse sentido, ela já está bem mais apta, né, a fazer bem mais do que uma mãe de crianças pequenas, né? A mãe de criança pequena pode ter muita vontade, né? Mas ela nunca vai ter o tempo para poder fazer como ela vai ter quando essas crianças crescerem, né? E lembrar que essas mulheres podem também ensinar crianças, né, nos caminhos do Senhor. Então, crianças, elas precisam ser orientadas, né? Nós, como mães, precisamos cuidar das nossas crianças, né? Precisamos zelar por essas crianças, né? E, nesse sentido, nós somos responsáveis por elas, né? Ninguém é mais responsável pelo seu filho do que você, né? Do que o seu esposo. Né? Então, a mesa do jantar é um momento propício para ensino, né? Aquela tarde, né, em que os seus netos vão para sua casa, não é só para alimentá-los, né, cuidar deles fisicamente. É um momento para você ler a palavra de Deus, você contar histórias do Senhor, falar com eles, dependendo da idade. Você pode construir raciocínios com eles sobre o Evangelho, né? Então, aí a autora ela vai falar, né, que em alguns casos especiais, as mulheres elas podem, não no contexto da igreja, né, foi o que eu entendi que a autora colocou aqui, não no contexto da igreja, as mulheres podem ensinar homens, né, em algumas áreas, né, da sua vida, né? Então, nós temos que ficar sempre observando, né, toda essa possibilidade, né, da mulher ela agir. Por exemplo, a mulher ela pode dar um curso sobre primeiros socorros, né, para homens, né? Então ela vai falar sobre um tema que ela aborda, que ela estudou na faculdade, ou então, enfim, tem um curso, e ela vai repassar esse tema para homens, né? Então, nesse contexto de ensino de coisas práticas, nesse sentido, nós temos, nesse sentido, o aconselhamento como algo, né? O ensino das mulheres como algo real, algo possível, né? Então, a autora vai encerrar, né, encorajando nós, mulheres, a nos dedicarmos, né, à oração, né, às boas obras, né, à evangelização, né, à escrita. Ela fala que nós precisamos muito de mulheres que escrevam sobre sobre a palavra de Deus, sobre o que elas têm vivido, né? Então, assim, é um momento em que a mulher pode escrever, pode se delongar mais ainda, né, com relação às áreas em que ela foi acumulando de conhecimento, né? Aí ela tem uma citação que eu achei muito boa. Toda mulher é livre para pegar a bacia e a toalha, independentemente do título que tem. Então, com ou sem título, Febe foi chamada protetora de muitos, um título dado aos cidadãos romanos que cuidavam das necessidades dos estrangeiros necessitados.
reflita sobre a vida de Amy Carmichael, que por 45 anos na Índia serviu aos necessitados. E sobre Clara Barton, a fundadora da Cruz Vermelha Americana. Sobre ela disseram, talvez ela tenha sido a mais perfeita encarnação da misericórdia que o mundo moderno já conheceu. Ela vai falar, né, de como nós podemos ser profíguas, no sentido de exercermos nossos talentos, né, aquilo que Deus nos dotou para o benefício da igreja, para o benefício da nossa comunidade. Então, que Deus nos abençoe, né, esse período, lendo esse livro, para mim, foi um período muito bom, um período em que Deus, Ele me abençoou muito, né, nesse sentido, e eu fui muito abençoada, né, pelas verdades tratadas no livro, né, quando ela fala, né, sobre a maneira correta de ver o envelhecimento, quando ela fala, né, de não temer esse momento do entardecer da vida, né, de entender a saída dos filhos em casa como algo que faz parte de todo esse processo. Então, nesse sentido, o livro foi uma bênção na minha vida, né, para me deixar alerta, para me fazer exatamente identificar já, mesmo na idade em que eu tenho, já insatisfações com a entrada, né, com as mudanças na minha vida. Então, que Deus realmente nos abençoe, né, que Deus possa nos fortalecer, né, nos animar, para que a gente possa continuar essa carreira, né, que nos está proposta. Que Deus, dessa forma, nos abençoe, né? É isso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, e que estamos juntos aí. Vamos continuar aí percorrendo esses caminhos aí das leituras, né, para a bênção mesmo das nossas almas, né? Não há ninguém que cresça mais do que nós mesmos, né? Deus te abençoe, minha irmã. Um abraço.